Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Timão atualizadas. E para você eu peço humildemente para deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque eu trago notícias do Corinthians todos os dias. Fiel, não custa nada, é só clicar aí no joinha que vai me ajudar e muito. E fiquem até o final desse vídeo, porque temos informações importantes do Timão. E se você quiser ficar atualizado sobre tudo que acontece com o seu clube do coração, que é o nosso Coringão, fiquem até o final do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo aí falando sobre a vitória do Timão na Copinha sobre o Novo Horizontino por 3-0. Por que eu estou trazendo aqui essa matéria do Timão, do técnico Danilo, que fez história no Corinthians aí? E o Timão ganhou de 3-0 fácil do Novo Horizontino e foi para a final contra o Cruzeiro. Fiel, pelo simples fato, Arthur Souza, centroavante da Copinha, que fez 3 gols ontem. Cara, esse moleque joga muita bola, muita bola. O Corinthians, após o final da Copinha, deve subir ele para o profissional imediatamente. O moleque tá fazendo gol pra caramba e fez ontem. Fiel, 2 golaços, um de letra e um que ele dominou a bola no peito e virou batendo, gol de centroavante. O terceiro gol foi mais simplesinho aí, qualquer um faria. Mas os 2 primeiros gols do Arthur Souza foi golaço. Esse cara posicionando dentro da área, ele é um monstro. Esse moleque vai dar muito certo com a camisa do Corinthians. Então, uma ótima opção aí para o ataque. O Corinthians subiu o Arthur Souza e dá uma nova chance para ele. Quem que viu os gols do Arthur Souza? Comentem aí, fiel, que eu quero saber sua opinião. O que vocês acham desse jogador e o que vocês acham da chance dele subir para o profissional? Comentem aí que eu quero saber a sua opinião. Fiel, antes de mais nada, eu gostaria de trazer informações do Mateuzinho, que está aí com problema no contrato sobre cláusulas. O Corinthians quer ter preferência de compra após o final do empréstimo, fixado em 6 milhões de euros, e o Flamengo não quer aceitar. Então já está dando conflitos de novo, igual estava dando com o Lucas Veríssimo. E o jogador já está treinando no Corinthians. É isso que não pode acontecer. O jogador vira antes para o clube, sem ajeitar as partes, sem o Corinthians definir o futuro do jogador, sem os contratos já estar tudo às claras. Não existe esse negócio do jogador chegar no clube, treinar, sem não estar nada resolvido. Então o Mateuzinho interessa ao Corinthians, é um substituto imediato para o Fagner, e se o Fagner não abrir o olho, pode ser titular. Um jogador habilidoso, era utilizado no Flamengo, não era titular, mas era utilizado sempre aí quando dava, e agora o Mateuzinho também pode não dar certo no Corinthians. Essas cláusulas podem se ajeitar e o Mateuzinho ficar no Corinthians? Podem. O Corinthians aí está brigando aí junto com o braço diretor do Flamengo para que isso aconteça. Mas já está dando aí divergências no contrato. Porque o Flamengo não quer preço fixo estabelecido. O Flamengo quer usar o Corinthians de vitrine, o Mateuzinho estoura, faz um ótimo campeonato, aí o Corinthians, eu quero ficar com o jogador. Flamengo, tudo bem, é 10 milhões de euros. É esse o problema que o Corinthians não quer. O Corinthians quer deixar o preço fixo, o preço tabelado nas costas do jogador de 6 milhões de euros, com preferência de compra, não obrigação. Preferência. Se outro clube entrar na parada para pagar os mesmos 6 milhões, o Corinthians tem a preferência aí por causa do contrato, por causa do empréstimo que fez com o jogador com a preferência. Está dando essa divergência e ainda não temos um futuro definido por Mateuzinho. Augusto Melo já deixou bem claro que o Corinthians não será usado de vitrine para nenhum clube de futebol. Nenhum clube de futebol. Então, se o Flamengo quer fazer o Corinthians de vitrine, o Mateuzinho estourar aí jogando um ano muito bem, depois o Corinthians tentar comprar o jogador a preços altíssimos, isso não vai acontecer. Então, o Corinthians aceita a condição de empréstimo, mas com preço fixado, o jogador indo bem ou não. Então essa grande questão aí, essa é a divergência que está pegando no contrato do Mateuzinho. Fiel, o que vocês acham sobre essa questão?
Vocês acham que o Corinthians está certo? Vocês acham que o Flamengo está certo? Vocês acham que o Mateuzinho devia estar treinando sem ter um contrato firmado, sem ter nada certo, sem ter uma assinatura, que pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Veríssimo? Ou não? Comentem aí que eu quero saber sua opinião e eu respondo todos os comentários sem exceção alguma. Porque agora sobre o mercado da bola, o Corinthians busca um zagueiro top, um zagueiro que chega para resolver os problemas, um zagueiro que chega para ser titular absoluto dos principais campeonatos. Essa é a informação do Café do Setorista, do Samir Carvalho. Já falei aqui que eu admiro bastante o trabalho do Samir, é um cara muito bem informado. Fiel, a grande questão do Corinthians buscar um zagueiro top é ruim? Não. Buscar um zagueiro top, fortalecer a zaga, é as características do Mano Menezes, é o time que ele gosta, um time fortemente na zaga, um time fortalecido nos volantes e laterais. Mano Menezes gosta desse sistema um pouco mais recuado, todos os times deles têm ótimas defesas, times que sofrem poucos gols. E o Corinthians busca esse zagueiro no mercado. Não temos o nome de quem que é. Só que a grande questão é que a prioridade não é o atacante. A gente tem lá o Raul Gustavo, que não é um zagueiro de se jogar fora. Temos o recém-contratado do Valladolid, que ganha um baita salário no Corinthians, R$800 mil, que é o Gustavo Henrique. A gente tem o Félix Torres, titular absoluto, e o jovem Caetano, cria do Terrão. A grande questão é que temos time para disputar o Paulistão. Temos zagueiro suficiente para disputar o Paulistão, mas não temos atacante suficiente para disputar o Paulistão. Nossos atacantes são medianos para ruim. Ganhou do Guarani de 1-0, não, beleza, tal. Pode jogar o próximo jogo e ganhar de novo, pode jogar o próximo e ganhar de novo também. Mas eu não vejo. Romero fez um baita golaço, é um cara esforçado, um cara que joga bem, só que não é a solução dos problemas do Corinthians. Quando chegar num Brasileirão, aqueles jogos decisivos que a gente precisa de um atacante rápido, não vai fluir. Não estou torcendo contra o jogador. O Romero pode ser até titular, mas com a chegada de novos atacantes. O Corinthians precisa contratar jogadores, um ponta direita bom, um ponta esquerda bom. Esse ponta direito não é Ângelo, não é Thales Magno, não é centroavante Pedro Raul. Então o Corinthians precisa fortemente de um atacante top, assim como está buscando um zagueiro top. A prioridade agora, o momento, não é um zagueiro. E a prioridade do Corinthians é contratar um zagueiro para substituir o Lucas Veríssimo, que eu acho totalmente errado. Desculpa, fiel. O Corinthians busca esse zagueiro no mercado. O nome deve ventilar poucos dias. Eu tenho dois nomes aqui na minha cabeça que me informaram, mas eu não vou passar porque quero apurar certinho essa informação, até para não trazer nenhum tipo de fake news aqui, denegrir a minha imagem com vocês. Então eu vou apurar as informações para ver se são realmente concretas e amanhã eu devo trazer para vocês. Se for concreta, olha, fiel, é um baita zagueiro. É um zagueiro aí de nível de seleção brasileira. Baita zagueiro. Se o Corinthians terá condições de pagar ou não, eu não sei, mas eu vou apurar certinho e trazer aqui para vocês. Mas eu quero que vocês comentem, porque eu quero saber o seu comentário nessa questão. O que vocês acham do Corinthians priorizar o sistema defensivo e deixar um pouco de lado os atacantes que precisamos contratar? Vocês acham certo priorizar primeiro a zaga e depois preocupar? Ou vocês acham que esse ataque do Corinthians dá para aguentar o rojão aí do Paulistão? Comentem que eu quero saber a sua opinião, porque agora eu vou falar sobre atacantes. Isso mesmo, fiel. O Corinthians busca no mercado também, está de olho, mas não é a prioridade, atacantes de beirada de campo. Já se falar sobre Elinho, já se falar sobre o Lucero do Fortaleza, aí, centroavante também, Pedro Raul, Luiz Henrique, enfim, vários atacantes, Ângelo, Thales Magno, e eu estou trazendo informações aqui para vocês nesse exato momento que
O Corinthians melou todas as negociações com esses atacantes mencionados. O Corinthians, nesse exato momento, não negocia com nenhum atacante. Eu desafio vocês a procurar aí os canais mais sérios do YouTube, não vou citar nome, tem um monte de canal top do YouTube sobre Corinthians. Mas canal top, filho, não é canal fantasia que fala que o Haaland está chegando, não. Que eu desafio vocês a olhar quais canais estão postando que o Corinthians está em busca de um atacante e tal. Nenhum. Porque o Corinthians não negocia com atacante realmente. Nem nos mais tops, como o Meu Timão, como o Globo Esporte, como os donos da bola. A não ser que está negociando as 7 chaves mesmo, que não está vazando nenhuma informação. Mas eu creio que o Augusto Melo está deixando bem claro que não vai contratar atacante. Foi o que eu disse há vídeos atrás. Foi o que eu disse há alguns vídeos atrás que me preocupou. Na entrevista dele no Jogo Aberto, falou que o Corinthians tem um bom ataque. O Corinthians está muito bem servido. Lógico que ele falou que está monitorando o ataque, mas não é sua principal preocupação. E está demonstrando isso através aí, não só de palavras, mas atitudes, porque o Corinthians não negocia com ninguém. Os atacantes que o Corinthians negociou, melou todas as negociações. Não sei se é por desconfiança de mercado, o Corinthians perdeu credibilidade. Não sei se é por falta de grana, ou eu não sei se eles são ruins para negociar mesmo. Porque Luiz Henrique melou, o Corinthians estava até bem na fita negociando com o jogador. Tem grandes chances de fechar com o Flamengo. O Aboubakar estava quase certo com o Corinthians, foi oferecido, estava quase certo com o Corinthians. E nos últimos detalhes da negociação, melou, o Aboubakar não joga no Corinthians. Pedro Raul iniciou, já esfriou, já está encostado. O Corinthians não vai pagar o que o Toluca do México quer. São 24 milhões de reais. O Corinthians não paga isso pelo jogador e nem vale, vamos ser sinceros. Ângelo, especulação, não tinha iniciado negociações. Eu trouxe para vocês que o Cifute aprovou, mas o Corinthians não iniciou negociação e para mim não é um atacante top que vai chegar e resolver. Para mim é atacante para brigar por posição. Tanto o Ângelo como o Thales Magno. Então, o Corinthians, todas as peças que ele buscou se frustraram. Todas, nenhuma deu negócio. E o mercado está escasso de atacante. Não está chovendo atacante para contratar. Óbvio que existem os tops. A gente pode colocar aí Michael, Firmino, Lautaro Dias. Tem muitos jogadores top no mercado. Só que jogadores com preços excessivamente altos. Jogadores hoje para vir jogar no Corinthians, atacante, o mercado está escasso. O Corinthians continua olhando, mas volta a dizer, não é a prioridade do Corinthians, fiel. E eu quero que vocês comentem isso aí. Como que pode o Corinthians, fiel, não disputar um Paulistão, que é o Campeonato Paulista, que é o campeonato mais difícil que tem no Brasil, com Romero no ataque, com todo respeito, um bom jogador, mas não é solução de problemas. Matheus Araújo, com o jovem Wesley, com o Yuri Alberto, que fez um péssimo ano, 2023. Tomara que se reabilite agora. Como? E nem vou muito longe, não é só o ataque. Os nossos meios de criação também. Porque o Rodrigo Garro não vai aguentar carregar o mesmo rojão que o Renato Augusto carregou. Tomara que sim, mas é um jogador jovem que está chegando agora, tem fase de adaptação. É um jogador que pisa na área, chuta bem, mas também não é sua principal característica colocar jogadores na cara do gol. Não é essa. Então o Corinthians também busca um meio ofensivo. Então o Corinthians está com bastante peças carentes para contratar, para aí sim tornar um grande time, porque hoje o Corinthians não é um grande time. Custamos ganhar de 1-0 do Guarani, com um detalhe, o Guarani criou inúmeras chances de gol. Se o Corinthians pega um time ali um pouco mais capacitado tecnicamente, o Corinthians teria sofrido sua primeira derrota no Paulistão. Isso não só sou eu que estou falando, a maioria dos jornalistas conceituados no cenário esportivo brasileiro comentam a mesma coisa. O time do Corinthians é comum, precisamos mudar, precisamos contratar. E o Corinthians está muito devagar no quesito atacante. Já no quesito zagueiro, o Corinthians está a todo vapor aí para buscar um zagueiro
top no mercado. Mas eu quero que vocês comentem sobre toda essa situação. Se eu estou errado, se eu estou certo, o que você acha? Qual que é a sua opinião? Qual atacante você poderia sugerir aí para o Timão contratar? Fiel, comentem, tá? Somos uma família. Eu adoro responder todos os comentários de vocês. Gostaria de agradecer demais a sua presença aqui no canal do Corintianeiro e volto a repetir aqui de forma clara, não vou trazer nenhum atacante se não existir negociação, porque eu prezo a minha imagem com vocês, tá, fiel? Então jamais eu vou colocar um jogador de destaque em capa para ganhar cliques, sendo que o Corinthians não negocia. O que eu prezo aqui é a integridade, é a informação correta, a sinceridade e a transparência. Fiel, muito obrigado pela sua presença. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. E vai Corinthians!